professora de Geografia da Escola de Ensino Médio, deputado Manuel Rodrigues, CRED 5. Esta videoaula vai para as turmas de terceiro ano, o assunto é deslocamentos populacionais. Esse assunto se encontra no capítulo 6 do livro didático de vocês, da página 128 até a página 132. Nós iremos estudar um pouco sobre esse assunto e na próxima aula a gente faz atividade, tá bom? Então aqui, movimentos migratórios. A gente sabe que migração é a ação de ir e vir de um determinado local para outro. Os movimentos migratórios, eles são fenômenos que demonstram a transição de grupos de pessoas de um lugar para o outro. Esses movimentos auxiliam na expansão de várias culturas, o que beneficia quem recebe e quem vai para um novo local, ou que prejudica, no caso de culturas bárbaras ou conflitantes em relação ao local onde se chega. Como assim, professora? Culturas bárbaras. A gente fala sobre a criminalização, sobre a questão da violência, e tudo isso são culturas bárbaras que muitas vezes jovens que viajam para outros estados se encontram com esse tipo de cultura e muitos deles acabam utilizando isso para a sua vida. E aí a sua volta para a sua terra natal pode trazer com ele esse tipo de cultura, né? O que a gente percebe, por exemplo, o fluxo de pessoas que saem do Nordeste para o Sudeste e aí retornam com esse tipo de cultura para o Nordeste. Um exemplo, que isso pode ocorrer no Brasil todo, né? Então, isso são culturas bárbaras. O que ele fala sobre a cultura. Quando você se desloca para outros lugares, você também carrega a sua cultura e também conhece outras, né? Então, os movimentos populacionais, eles têm aí as suas classificações. Na página 128 do livro de vocês, vai estar citando 3 tipos, que é o voluntário, forçado e o controlado. O voluntário são pessoas que se deslocam de forma planejada, né? Sem ter que ir mesmo forçadamente. Então, nós temos aí pessoas que viajam, por exemplo, para estudar, viajam para conhecer outros lugares, né? Turismo, viajam, por exemplo, para motivos que não sejam forçados. Já a forçada, né, a migração, os movimentos forçados, na verdade, eles ocorrem devido a guerra, fome, extermínio, catástrofes naturais, casos de perseguição religiosa, étnica ou política. Vamos citar, por exemplo, a migração forçada na época da Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas saíram de seus países devido à guerra, né, devido às perseguições religiosas. Vale a pena lembrar sobre o nazismo, né? Quando a gente fala também sobre catástrofes naturais, regiões que têm muitos terremotos, regiões que foram abaladas por tsunamis, né? Então, essas catástrofes também promovem os deslocamentos populacionais de grupos de pessoas. Temos também as migrações forçadas que ocorrem devido às guerras, né? Principalmente no Oriente Médio. Muitas pessoas, que são as pessoas que chamamos de refugiados, né? Saem dessas regiões à procura de locais seguros para viver. Aí nós temos os campos de concentração mesmo desse povo, né, que foge, na verdade, dessas guerras, desse extermínio. Então, esses locais que servem de abrigo para essas pessoas, né, estão localizados, na maior parte das vezes, próximos aos seus países, pois eles são locais mesmo de refúgio. Por isso, o nome de refugiados, né, essas pessoas. Nós temos aí o controlado, o outro movimento populacional, que é quando o Estado é quem controla a entrada e saída de imigrantes, pessoas que migram para esses locais. Vale a pena lembrar da pandemia. Quando ocorreu a pandemia, muitos países se fecharam para os migrantes, né? Devido aí, por exemplo, o aumento de casos naquele país, devido à entrada de pessoas de outros países que tinham muitos casos de coronavírus. Então, esse movimento controlado ocorreu aqui também, em Fortaleza, ocorreu em vários estados do Brasil, em vários países,
Por quê? Porque os países estavam tentando controlar o fluxo para não se espalhar ainda mais o vírus, que percebemos que não deu muito certo, né? Por conta de que tivemos, infelizmente, muitos casos. Mas voltando aqui, nós temos 3 tipos de movimentos populacionais que no livro de vocês cita, né? Quais são os tipos de movimentos migratórios? Aí a gente fala um pouquinho sobre as migrações internacionais, né? A gente coloca aqui essa foto de refugiados atravessando o Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo, fugindo de países que estavam em conflito, como Síria, regiões da Palestina. E nós temos aqui as migrações internas ou nacionais, que é quando pessoas migram de um estado para o outro dentro do seu próprio país. Migrações internas. A gente fala sobre o êxodo rural, que é a saída em massa da população do campo para os centros urbanos. A gente fala sobre o êxodo urbano, saída em massa das cidades para o campo, foi o que aconteceu também devido à pandemia. A gente percebe que ocorreu isso, muitas pessoas que moravam nas cidades migraram para o campo à procura de fugir, né, daquela concentração de casos de coronavírus nas cidades que foram mais fortes, né, devido a serem pontos mesmo de turismo, fluxos muito grandes de pessoas, bastante aglomerações, enfim. Temos também as migrações pendulares, que são as pessoas que saem de cidades pequenas e vão até os centros urbanos e se deslocam para trabalhar ou estudar. Migrações pendulares é uma migração em curto tempo, a pessoa não fica muito tempo, ela logo retorna para o seu local de origem. Então, isso é migração pendular. E a transumância, que é um tipo de migração em que as pessoas que o praticam passam parte do ano em uma área e parte em outra. Aí aqui eu coloquei uma foto que fala sobre o êxodo rural, né? Aí nesse desenho ele imagina que nas cidades ele vai ter um emprego, vai ter uma casa boa. E aí a gente cita a migração forçada, porque percebam que o local, né, ele está muito seco, é uma região de sertão que não tem muita perspectiva de vida, né, devido à seca. Então aí nós temos uma migração forçada em que ele vai para a cidade à procura de melhores condições de vida. E aí a gente percebe que se encaixa em êxodo rural devido não ter sido uma concentração muito grande de pessoas que foram para as cidades no início da Revolução Industrial aqui à procura de melhores condições de vida, de trabalho. E aí a gente coloca aqui essas fotos também que refletem nesse sentido, né? Os movimentos populacionais, o êxodo urbano, que eu já falei, quando ocorre um grande fluxo de pessoas das cidades para o campo. E aqui locais onde o fluxo é muito grande, né? Onde são áreas de atração de migrantes, né? À procura também de melhores condições de vida. Citamos aí a Europa e os Estados Unidos. Aqui a gente tem uma foto de refugiados atravessando o Mediterrâneo, também forçadamente, claro. E por fim, para terminarmos nosso breve estudo, eu deixo esse infográfico que se encontra na página 130. Nele vocês vão observar aí que cita as principais rotas migratórias, tá? Então, vocês vão estudar esse infográfico e na próxima aula a gente faz uma atividade sobre ele, tá certo? E aqui ele cita, por exemplo, os países onde essa seta vermelha ela vai indicar a origem e para onde o destino dos migrantes. Então, vocês vão analisar esse infográfico, a atividade para vocês será essa. Nós temos aí, ó, países com maior número de migrantes, né, que se destaca os Estados Unidos. Então, vocês vão analisar e na próxima aula a gente tem uma atividade sobre este assunto, tá bom? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula e obrigada pela atenção de vocês.